cativeiro. Agora estava o povo dentro de uma situação, sendo escravo ali na Babilônia. E a Bíblia diz então que, se nós olharmos no capítulo 1 e no versículo, ainda no versículo 1 diz assim, ele diz assim: junto ao rio Quebar se abriu os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel, ele teve visão de Deus, mas eu quero que você entenda que a visão que ele teve de Deus, ele não estava na sua casa, ele não estava ali, sabe, com tudo correndo muito bem, porque nós achamos, irmãos, que Deus só fala conosco quando a coisa está boa, que Deus só ministra na nossa vida quando o negócio está 100%. Pois eu quero dizer para você, que seja um cativeiro que você estiver passando, Deus ele levanta e ele fala com você, ele ministra sobre a sua vida, porque ele é Deus do alto e ele é Deus do baixo, ele é Deus, irmãos, e nós precisamos o quê? De dar atenção à voz de Deus. Porque a situação difícil, ela chega à nossa vida, e a tendência, nossos irmãos, é nem tomar santa ceia. A tendência, nossos irmãos, é deixar de congregar. A tendência, nossos irmãos, é afastar. Irmãos, quando você está sozinho, você se torna presa fácil do inimigo. O inimigo, a Bíblia diz que ele fica rodeando como um leão, esperando o momento certo para te tragar, esperando o momento certo. E você pode ver que todos os dias o inferno trabalha contra a sua fé, o inferno trabalha contra a sua visão em Deus. Sabe, será que vai valer a pena? Será que vale a pena? Olha a minha luta, olha a minha adversidade. Irmãos, quando chega a adversidade na minha vida, sabe o que é que eu falo? Hoje eu estou nessa adversidade, mas a minha morada e o meu alvo é o céu. Porque isso aqui é passageiro. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E a palavra dele, irmãos, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a luta chega, quando a adversidade chega, quando o cativeiro chega, nós esquecemos que Deus existe. Nós esquecemos, irmãos. Na quarta-feira pela manhã, a gente foi muito ministrado aqui pela minha tia, né, que está conosco aqui esses dias. É muito bom, né, porque a gente, né, é a mesma fé, a mesma comunhão, a gente compartilha a palavra, né, e a gente lê livros juntos. É muito bom. E quando ela compartilhou aquele Isaías 43, eu te chamei, eu te escolhi, chamei você pelo seu nome, escolhi você no ventre da sua mãe, porque quando passares pelas águas e pelo fogo, irmãos, vamos passar pelas águas? Vamos passar pelo fogo? Vamos, mas o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou convosco. Daniel não deixou de servir o Senhor na Babilônia, porque ele entrou, foi jogado. Ele foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixou de adorar o Senhor, porque foi lançado na fornalha de fogo ardente. E o rei então levanta e disse: olha lá, olha o que eu estou vendo dentro da fogueira. Eu olho, nós jogamos 3, mas eu vejo um quarto. Eu vejo 4 pessoas passeando dentro da fogueira, e o quarto tem um aspecto dos deuses. O que é que você tem feito dentro do seu cativeiro? No meio da sua situação difícil, o que é que você tem feito? Sabe que nós temos feito, irmãos, como o povo do Salmo de número 137, saudade da pátria. Como poderia eu adorar o Senhor em terra estranha? E aqueles que nos levavam cativo, pedimos que nós cantássemos canções. Pedimos que nós entoássemos canções. Salmo de número 137, pesado. Irmãos, e sabe qual foi a reação deles? Eles pegaram as suas harpas e eles penduraram nos salgueiros que haviam ali na beira deste rio da Babilônia. E o povo, irmãos, não adorou, o povo não buscou, o povo não clamou. Irmãos, o povo, irmãos, nós temos que entender que não importa o lugar que nós estamos, Deus é imutável, Deus ele não muda. Mas muitas das vezes nós achamos que por causa da diversidade, Deus já nos abandonou. Quem abandona Deus é nós. É nós.
O Salmo de número 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui na esquina tem uma sombra, e você só pode estar debaixo dessa sombra. Essa sombra só pode te alcançar se você estiver debaixo dela. Agora, sabe o que eu acho mais lindo? Que você olha para a sombra do Onipotente e fala: eu vou alcançar outra coisa. Mas ele continua sendo Deus, a sombra continua lá, a proteção continua lá, irmãos. E nós precisamos de entender, nós precisamos de compreender, irmãos, que o nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Olha Ezequiel onde estava. Ezequiel, irmãos, já no 5º ano ali, Deus, ele olha para os céus e ele tem visões, e a visão era de Deus. Porque a adversidade chegou e Deus parou de falar. Porque o salário não deu para você pagar o aluguel esse mês, e aí você olhou para o salário e falou: não vou dizimar e não vou ofertar, porque Deus sabe que o meu dinheiro. Você não está tendo postura de fé. Você tem que ter postura de fé. Você tem que olhar e dizer: mesmo que não dê, eu vou fazer, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu confio no Deus que vai fazer ao meu favor. Olha, que Deus fizer, eu faço. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque o maior sacrifício, irmãos, quem fez para mim e para você primeiro foi quem? O Senhor. O Senhor que fez. Como cantaríamos canções do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer, não volta. Volta lá no 1, no 2. Sobre o 1. Junto do rio da Babilônia, ali nos assentávamos e fazia o quê? Quantos irmãos nós sentamos e choramos? Sentávamos e chorávamos. Quando nos lembrávamos da onde? Quando nós lembrávamos da onde? De Sião, irmãos. Ele sentava e chorava. Joga 2, por favor. Sobre os salgueiros que lá no meio dela pendurávamos as nossas harpas. Quantas pessoas que têm pendurado as suas harpas? Harpa é aquilo que sai som. Quantas pessoas que têm pendurado 3? Pois lá aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: canta-nos uma das canções de Sião. Como, irmãos? Eles disseram: não, nós não vamos cantar em terra estranha, vamos pendurar as nossas harpas. Aí uma situação difícil acontece na sua vida, e você então vai pendurar sua harpa. Você vai pendurar. Sabe, você vai pegar a sua chuteira e pendurar ela e dizer: não quero mais, não louvo mais, não cultuo mais, não fico mais firme com Deus, porque não está valendo a pena. Só de você ter o seu nome escrito no livro da vida, isso vale a pena, irmãos. Porque aqui é passageiro. Glória a Deus. As coisas aqui são passageiras. Aí eu olho, irmãos, lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, que Daniel, irmãos, sabendo que a escritura estava assinada. O que era a escritura que estava assinada? Olha, durante 30 dias ninguém pode pedir nada a ninguém, a não ser somente para o rei. Ele dobra o joelho dele. Ele orava 3 vezes ao dia, ele dobra o joelho dele. Ele dobra. Quando às vezes, irmãos, nós ouvimos uma palavra e aquilo já quer nos parar, e aquilo, irmão, já quer, sabe? E as pessoas, elas param pela situação. Eu estou buscando Deus, mas não está resolvendo. Eu estou clamando, eu estou orando, eu estou jejuando. E eu quero dizer para você, eu tenho uma receita para você nessa noite. Busca mais, jejua mais, ora mais, lê mais a Bíblia. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra direção. Se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando, e as coisas estão se levantando, fica firme, porque a palmeira pode envergar, mas ela não quebra. Que as suas raízes estejam na palavra, que as suas raízes estejam no Senhor. E olha para a situação como Miqueias olhou e disse: ó, inimiga minha. Capítulo Miqueias 7. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Não te alegra não. Não fica feliz não. Você não fica feliz a meu respeito não, inimiga minha. Porque eu quero te falar uma coisa. Sabe o que Miqueias disse? Hoje estou nessa treva, mas o Deus que eu sirvo é luz. Hoje eu estou passando por essa situação,
mas o meu Deus é um Deus de vitória. E se meu Deus é um Deus de vitória, automaticamente, irmãos, a vitória vai chegar, a vitória vai vir. Irmãos, a vitória ela vem. Diga o irmão que está do seu lado, a vitória ela vem. Não importa o cativeiro. Diga, não importa o cativeiro, a vitória vem. Diga, não importa o cativeiro. Fala bem alto, diga, não importa o cativeiro. A voz do Senhor continua sendo voz de muitas águas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz, irmãos, que Ezequiel ele tem a primeira visão, a visão dos 4 querubins. Depois ele tem a segunda visão as 4 rodas. E ele tem, irmãos, até a 4ª visão, que é a visão da glória divina. E quando termina a visão da glória divina, olha aí o verso 27 do capítulo 1 de Ezequiel. E via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Ele falava do trono. Desde os seus lombos, daí para cima, e desde os seus lombos, e daí para baixo. Via como fogo, e um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparece em nuvem em dia de... Que arco é esse? Já viu como é que é lindo o arco-íris? Já viu como é que é lindo o arco-íris, irmãos? Só tem que brilhar. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, o que aconteceu com ele? Caí com o rosto aonde? Em terra. E ouvi a voz de quem falava comigo. Ele cai com o rosto em terra, mas ele ouve a voz daquele que falava com ele, porque ele foi tendo a visão. Então esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, põe-te em pé, põe-te em pé. Deus não fala com pessoas que estão caminhando. E às vezes, irmãos, não é apenas, sabe, um caído de pecado, não é isso. Às vezes um caído de desacreditado. Você está na igreja, você conhece a Bíblia, você conhece a palavra do Senhor, irmãos, mas quando o cativeiro chega, você para de ouvir a voz de Deus. Quando o cativeiro chega, você não tem mais a postura de fé que você tinha antes. Quando a situação difícil acontece na sua vida, sabe, você acha que Deus já te abandonou, você acha aí, você começa já a cobrar de Deus, eu estou cobrando, mas olha a situação. Irmãos, nós precisamos de ter postura. Nós precisamos de ter postura. Porque, irmãos, Deus, Ele olha para mim e para você, e Deus acredita em nós. Deus, irmãos, Ele acredita em nós. Mas muitas vezes nem nós mesmos acreditamos em nós, irmãos. Às vezes você acha que, não tem mais jeito não, nossa situação, nossa, passa tempo, entra tempo, não muda. Mas eu pergunto para você, o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para mudar? Porque você ouve a palavra, mas você só cumpre até mudar. Depois você não cumpre mais a palavra. Você quer viver a palavra em parte, depois você não quer mais viver a palavra. E nós não podemos ser assim. Porque, irmãos, quando nós nos posicionamos diante de Deus, o salmista Davi disse assim: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Ele é fiel. Ele é fiel com o justo e com a descendência do justo. Ele é fiel, Deus. Ele é fiel. Então a Bíblia diz aqui que o profeta Ezequiel, irmãos, o Senhor chama ele e diz assim: então entrou em mim o Espírito
quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quando eu e você nos posicionamos, o Espírito Santo, irmãos, ele nos toma. O Espírito Santo, irmãos, ele nos enche. O Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita. O Espírito Santo, irmãos, ele nos coloca, ele nos fortalece. E aquilo que você olhava e dizia, eu não vou conseguir, você vai olhar e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? Quem tem te fortalecido nesse tempo? Quem tem te fortalecido nessa época? Você tem buscado fortalecimento aonde e em quem? Porque aqui o Senhor estava dizendo, olha, você vai pregar a casa rebelde, a casa de Israel. Não era uma nação, irmãos, estranha. Era um povo, irmãos, que conhecia o Senhor, mas era um povo rebelde. Era um povo que conhecia o Senhor, mas era um povo de dura serviço. E quantas vezes nós conhecemos o Senhor, irmãos, e não estamos diferentes deste povo. Você ouve a palavra e você não obedece a palavra. As pessoas acham, irmãos, que no dia que Jesus voltar, Ele vai te dar uma chance. A chance é hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. Eu dizia esses dias, e esses dias eu comentei isso, eu acho, se eu não me engano, eu comentei isso também hoje no programa de rádio, que as pessoas deixam tudo para fazer amanhã. Tudo amanhã. Amanhã eu vou reconciliar. Amanhã eu vou voltar no meu posicionamento. Amanhã. E eu quero dizer para você que o amanhã não existe. O amanhã não existe, porque quando o dia amanhecer, é hoje. Então você tem que fazer hoje. Não é deixar para amanhã. O mês que vem eu estou mais tranquilo. O mês que vem, irmãos, depois que o nosso país entrou nessa crise econômica, eu fico vendo a quantidade de pessoas nessa igreja deixou de ensinar. Eu fico olhando, irmãos. Eu tenho orado, irmãos, e falado, Senhor, eu estou apresentando o Senhor. Porque a minha preocupação não é que você não está trazendo o seu dízimo. A minha preocupação é que ladrão não entra no céu. Aí vai ser muito forte, mas é verdade. Essa é a minha preocupação. É nós termos fidelidade com Deus. É nós termos vida com Deus. Porque, irmãos, você ser fiel com Deus, filho com Deus, quando tudo está mil maravilha, é uma coisa. Mas quando o negócio apertar lá na sua casa e você ter que tirar, aí eu vou tirar, eu tiro com alegria. A Bíblia diz que a oferta a gente dá com o quê? Alegria. Eu estava dizendo esses dias para uma pessoa que o devorador ele não brinca. E o devorador ele não tem dó de ninguém. Ele não sabe o que é o final. Você põe e nunca enche. Porque, irmãos, ele não tem dó. Você vai trabalhar dobrado, você vai trabalhar e não vai ter retorno. Porque quem pode fazer você prosperar, quem pode abençoar as suas finanças é o Senhor mediante a sua fidelidade. E Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele quer que nós tenhamos obediência. Obediência. O pai alegre quando ele fala para o filho: filho, senta aí nessa cadeira e espera o pai voltar. O filho senta, alguém vem e chama ele e fala: não, meu pai falou que eu tenho que ficar sentado aqui. Não é para me sair daqui. Meu pai está olhando, eu fico vendo a integridade de Daniel. Daniel era jovem quando chega na Babilônia. Ele era um jovem nobre, porque ele era da nobreza. Quando chega ali, irmãos, pensa a mesa do rei. Meu Deus do céu. Você vai ali em Caldas Novas, no café da manhã, você não sabe o que come. Você não sabe o que bebe. Agora eu quero que você imagine a mesa do rei. Daniel olhou e disse: nada disso eu vou comer. Nada disso eu vou tocar, porque são coisas consagradas. Ele era um adolescente, nunca queria imaginar que poderia ver os pais outra vez. Mas ele tinha raiz de vida com Deus. Eu fico olhando para aquela menina que vai lá para Samaria, lá de Naamã. Não é Samaria, ela era de Samaria. E o cara leproso, ela está na casa dele, e ela disse: minha senhora, se meu senhor assim encontrasse
com o profeta que tem em Samaria. Ela poderia olhar e falar: eu sou aqui uma escrava, e se morre, tomara que a lepra come tudo. Mas não, uma menina, irmãos, que fala do Senhor, uma menina que falou do Senhor. Então não importa, irmãos, a situação que nós enfrentamos hoje ou amanhã, né? Pode chegar hoje de novo, não importa. O que importa, irmãos, é que nós precisamos de ouvir a voz de Deus e obedecer. Que nós não venhamos ser casa rebelde, que nós não venhamos, irmãos, ser pessoas de dura serviço, de duro coração. Que nós ouvimos a palavra, e você ouve, mas não obedece a palavra de Deus. E às vezes nós queremos, irmãos, ainda exigir: eu vou pôr Deus na prova porque eu exijo isso dele. Pode acaso o vaso contender com aquele que te fez? Isaías diz. Porque ele é o oleiro. E o que nós temos que fazer é obedecer. Então, Ezequiel, mesmo no cativeiro, ele ouve a voz de Deus. Ele tem visões de Deus. Mesmo no cativeiro, Deus estava dizendo a ele: olha, você vai levantar, Ezequiel. Levanta aí, porque você é escolhido. Eu estou te escolhendo para você ir anunciar ao meu povo. Como que eu vou falar? Olha o jeito que está a minha casa. Como que eu vou falar? Olha o jeito, irmãos, a sua vida tem que estar no lugar. A sua vida, ela tem que estar no lugar. O senhor está com problema com seus filhos na sua casa? Deixa Deus fazer. Você tem só que orar. Você está com problema com seu marido? Você só tem que orar, porque a esposa vem o marido em que jeito? No silêncio. Diga comigo, no silêncio. Não adianta ficar uma vai palma na cabeça e fala: pelo amor de Deus, socorro, você fala demais. Fica igual uma goteira, uma lata velha. Sabe quem vai falar para você? Já sei. Tudo isso está me falando, eu sei. Então você vai resolver isso agora na sala. É com os joelhos dobrados. Fala com o Senhor, apresenta o Senhor. Sabe, que você seja um agente de trazer o céu para dentro da sua casa. Às vezes nós fazemos o inferno dentro da nossa casa, porque o trem que você poderia, sabe, conduzir, você quer colocar mais lenha na fogueira. Mas se você possa olhar para essa situação, eu quero dizer para você que Deus, Ele fala contigo. Amém? Não importa a situação a qual nós estamos passando, irmãos, Deus, Ele fala conosco. E eu quero encerrar nessa noite dizendo a você que eu não conheço, eu não sei da situação que você está passando hoje, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando hoje, mas eu sei, irmãos, que Deus, Ele não mudou, que Deus, Ele é imutável, e Ele vai falar com você, Ele vai ministrar ao seu coração. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos com o nosso coração voltado para tantas coisas, sabe, você fica o dia inteiro remoendo que não é a palavra de Deus. Eu lembro quando o pastor Joaquim dizia: nós precisamos de ter 2 buchos. Eu falava: gente, mas que palavra feia, 2 buchos, mas tem que ser um animal, irmãos, ter 2 buchos. Eu falava: gente, mas que bucho é esse? E aí ele dizia: o gado come. Quando é à noite, você passa, ele está deitado, e ele está remoendo. Ele está remoendo o que ele comeu. Mas você tem que remoer, irmãos, é a palavra. Sabe, você vai sair daqui hoje, e as pessoas hoje elas têm uma visão seguinte: eu fui no culto domingo e eu não preciso de ir mais dessa semana. Está nele, uma igreja anêmica, fraca, irmãos. Porque o congregar é importante. É importante você congregar. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. Mas o Pai é o agricultor.
Mas para mim e para você produzir, nós temos que estar ligados primeiro. E muitas das vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Mas a nossa vida, irmãos, espiritual, porque a luta chegou na nossa casa, porque a situação difícil bateu lá, porque o dia da adversidade todo mundo passa por ela. Todo mundo passa por ela. Todos nós passamos por ela. E porque chegou uma adversidade na sua vida, você acha que Deus então já deixou de ser Deus? E cadê o Deus poderoso? E cadê isso? E cadê aquilo? Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos abandona. Deus não mandou Elias fugir. Deus não mandou Elias fugir. Elias fugiu de Jezabel porque ele quis fugir. Quando ele recebe a palavra, amanhã, essa mesma hora, eu darei cabo também da sua vida, Elias. Jezabel mandou o recado para Elias. O que Elias fez? Ele corre para o deserto para salvar a sua própria vida. Mesmo, irmãos, ele fugindo, mesmo ele pedindo para si a morte, Deus envia o anjo, envia pão e envia água para sustentar eles. Ele come a primeira vez, ele come a segunda vez, e eu acho engraçado que ele comeu, bebeu e dormiu. E ele come de novo, bebe, e come, bebe e dorme. Mas na terceira vez o Senhor disse para ele: com essa força dessa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. E ele chega até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, não importa a sua situação, o nosso Deus é imutável. E mesmo você estando no alto ou no baixo, a sua vida com Deus não pode parar, porque Ele continua ministrando sobre a sua vida. Ele continua falando, sabe, a favor da sua vida. Ele continua ministrando no seu coração. E às vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós, porque a luta está muito grande, a situação está muito grande. Lembra, Jesus estava no barco. Jesus estava onde? No barco. O vento chegou e balançou o barco. O vento balançou o barco. Os discípulos ficaram apavorados. Não te incomodas conosco? Nós vamos perecer. O barco vai virar. Primeiro, o barco que Jesus estava para vir. Guarda isso no seu coração. Se Jesus está no seu barco, tem ruído aí de divórcio, tem ruído aí de separação, tem ruído aí de falência, irmãos, é só um vento. Escuta isso. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar falando com alguém aqui nessa noite. O vento, irmãos, ele bate, o vento ele vem, ele faz barulho, ele mexe com as ondas sim, mas não precisa de ter medo, porque se Jesus está no barco, esse barco não vai virar, esse barco não vai abrir. Mas que eu e você tenha fé, que não venha olhar para mim, para você e dizer: cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Mas nós viemos ter fé no Deus Todo-Poderoso. Fica de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor.